Bom dia, meus irmãos, minhas irmãs, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Espero que estejam todos bem, em suas casas, guardados e abençoados pelo Senhor. Louvado seja o nosso Deus por mais esta oportunidade de nos reunirmos como igreja do Senhor, mesmo à distância, mas unidos através dessa ferramenta maravilhosa que Deus confiou a homens, a internet. E então nós vamos poder, mais uma vez, aprendermos juntos da palavra do Senhor, dividimos um pouco mais dessa porção maravilhosa que são os ensinamentos do nosso Pai a cada um de nós. Nós vamos tratar hoje, irmãos, da lição número 6. Aqueles que têm sua revista já em mãos, Vencendo as Crises. A nossa lição de hoje está na página 21 a 23. E para aqueles que ainda não têm a sua lição, a sua revista em casa, procurem um dos diáconos, ou dos presbíteros, ou a própria secretaria da igreja. Nós temos ainda revistas arquivadas aqui na sede da nossa igreja, tá ok? Só nos procurar que nós daremos um jeito de entregar para cada um de vocês. Bom, nossa página, então, 21 a 23, o tema da nossa lição de hoje é lutando contra a hipocrisia e o orgulho. O texto básico da nossa lição está em Mateus, Evangelho segundo Mateus, capítulo 23, os versos 1 a 13, e o Evangelho de Lucas, capítulo 18, versos de 9 a 14. Você pode abrir a sua Bíblia nesses dois trechos, que nós faremos a leitura assim que lhe convier, né, dentro da nossa exposição. Mas antes de qualquer coisa, vamos fechar os nossos olhos, pedir a direção do nosso Deus, para que nós possamos, de fato, falar, comentar, e tudo o que fizermos seja para a honra e glória do Senhor. Pai amado, nós te louvamos e bendizemos o teu nome, Senhor Deus. Nós rendemos graças ao Senhor por essa oportunidade, mais essa oportunidade de podermos nos reunir como igreja, mesmo à distância, mas unidos no teu sangue, no sangue precioso de Cristo Jesus, que verteu sangue santo em favor de nós, e essa graça, essa misericórdia que jamais cessa, que recai sobre as nossas vidas, é a razão pela qual nós não nos perdemos nos nossos devaneios, mas ao contrário disso, buscamos a tua presença, buscamos aprender mais do Senhor e crescemos, Senhor Deus, espiritualmente para a tua honra e para a tua glória. Pedimos que o Senhor me use para a boa ministração da tua palavra, que eu não fale de mim, mas orientado pelo teu Santo Espírito e segundo a tua palavra, que é luz para os nossos pés. Que o Senhor tenha misericórdia das nossas vidas e abençoe cada coração, cada irmão e irmã que nesta manhã nos acompanha em escola bíblica. Que eles também recebam essa palavra e que essa palavra, como semente, encontre terreno fértil para germinar e produzir bons frutos. É o que pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Portanto, irmãos, o objetivo da nossa lição nesta manhã é tratarmos de dois pecados que atormentam a vida do cristão e têm ferido profundamente a vida, a comunidade, as igrejas por todo o mundo. É um problema que já assolava a igreja primitiva, como nós vamos ver, e que infelizmente ainda está por incomodar, por castigar as igrejas, as nossas vidas, as vidas dos cristãos por toda a face da terra. Por isso nós precisamos nos atentar quanto a esses dois pecados, quanto a essas duas verdades, e buscarmos, segundo a palavra do Senhor, nos livrarmos dessas práticas que são condenadas por Cristo Jesus. Como nós vimos, então, lutando contra a hipocrisia e o orgulho. Abra comigo, então, no texto, Mateus, capítulo 23, dos versos 1 a 13, e acompanhem a leitura, por gentileza. Com base nesse primeiro trecho, nós trataremos, então, sobre a hipocrisia. O que é a hipocrisia? Acompanhem comigo. Diz assim a palavra do Senhor em Mateus 23. Então Jesus disse ao povo e aos seus discípulos:
Os mestres da lei, os fariseus, têm autoridade para explicar a lei de Moisés. Obedeçam ao que eles dizem, mas não sigam o exemplo deles, porque eles não fazem o que mandam vocês fazerem. Exigem de vocês coisas pesadas, mas eles mesmos não estão dispostos a ajudá-los, nem ao menos a levantar um dedo para carregar esses fardos. Tudo o que fazem é para se mostrar. Eles se fingem de santos, levam afixados aos braços extensas orações com versículos das Escrituras e alongam as barras de seus mantos. E como gostam de tomar os principais lugares nos banquetes e os assentos mais importantes na sinagoga, como apreciam a consideração que se presta a eles nas praças e a serem chamados de mestre. Nunca deixe que alguém chame vocês de mestre, porque existe um só mestre, e todos vocês estão no mesmo nível como irmãos. Não se dirijam a ninguém aqui na terra chamando-o de pai, porque vocês só têm um pai que está nos céus. E não se deixem chamar de chefe, porque somente um é o chefe de vocês, isto é, o Messias. Quanto mais humilde for o serviço de vocês aos outros, maiores serão. Para ser o maior de todos é preciso ser servo. Pois bem, meus irmãos, aqui nesse trecho Jesus assevera acerca desse grande mal, a hipocrisia. Ele ressalta aqui os mestres e fariseus que, com toda a pompa, apresentavam uma série de responsabilidades, de cargas pesadas aos cristãos, como forma de serem salvos, de alcançarem a salvação. Pregam, então, que a salvação vem pelo seu comportamento, pelas suas obras, pelas suas boas obras, por guardar a lei de Moisés, ao passo que os seus exemplos são absolutamente contrários ao que pregam. Então Jesus fala: ouça-os, atente-se para a pregação da palavra, mas não sigam os seus passos. O que é hipocrisia? A arte de representar e interpretar um personagem. Os gregos, meus irmãos, tinham o costume de encenar suas peças teatrais utilizando-se de máscaras que representavam seus personagens. Jesus usa justamente essa situação, muito bem conhecida e difundida do povo, né, dos cristãos ali naquela época, para trazer uma ilustração mais precisa do quão grave é o pecado da hipocrisia dentro da igreja, no meio do povo cristão. A hipocrisia é como se usássemos uma máscara que impede que vejamos de fato a face verdadeira de quem se apresenta a nós. Ele interpreta um personagem, ele interpreta um bom religioso, quando no seu profundo ser se apresenta os males de um testemunho contraditório, de um coração empetrecido. No Novo Testamento, o hipócrita é aquele de religiosidade brilhante, externa, mas sem correspondência interna. Ensina o correto, mas não vivencia o que prega. Isso é desastroso, meus irmãos, porque de nada vale passarmos horas e horas falando do que é correto, do que se deve fazer, de como deve viver o cristão, quando o nosso testemunho diz o contrário. São palavras jogadas ao vento. Já ouvi muito dizer que devemos pregar o Evangelho com as nossas atitudes, com as nossas ações, com o nosso testemunho. E, se preciso for, que usemos as palavras. É um ditado a quem eu não conheço quem de fato deu vida, mas guarda muita felicidade nas suas colocações. De fato, pregamos com o nosso testemunho. De fato, o nosso exemplo, o nosso testemunhar, o nosso caminhar diário
fala muito mais alto do que as nossas próprias palavras. Do contrário, a discórdia, a divisão, a frustração, a dor. Onde há hipocrisia, não há verdade. Onde não há verdade, Deus não habita. Por isso, é um pecado de extrema gravidade. Se a gente puder atribuir graus aos pecados, isso de fato a Bíblia não traz, mas para a vida da igreja, a hipocrisia fere de morte. Causa divisão, causa dor, causa descontentamento e frustração. O apóstolo Paulo ensina em Romanos, capítulo 12, verso 9, que o amor seja sem hipocrisia. Fingimento no amor é a mais dolorosa falsidade, a mais cruel das ingratidões. Por que ingratidão? Ora, a maior demonstração de amor por nós, senão o sacrifício de Cristo Jesus, sacrifício de morte, para me dar salvação, e a você, meu irmão e minha irmã. Esse sacrifício que nos trouxe a esperança, nos trouxe a possibilidade de enxergar o porvir, uma vida eterna na presença, no gozo esplêndido e infindável do nosso Deus. Esse sacrifício só pode ser fruto de amor. Agora eu, na minha retribuição, devo oferecer ao meu próximo amor. Agora, esse amor, ele é um amor sincero, um amor de entrega, um amor que gera impacto positivo e não negativo. Por isso, o amor com hipocrisia é a mais cruel das ingratidões. Por quê? Porque agimos com ingratidão com aquele que nos deu salvação. Que males a hipocrisia causa? Para falarmos desses males, nós devemos voltar para Mateus 23. E aí, a partir do verso 13, nós vamos ver vários ais de Jesus a respeito da hipocrisia dos fariseus e demais mestres da lei. A expressão ai, meus irmãos, é a expressão de horror, de enojamento, de completa perplexidade com o comportamento desses fariseus, desses mestres da lei. Jesus se mostra absolutamente contrariado com o testemunho desses que lideram o povo cristão a uma vida de dor, absolutamente contrário ao que efetivamente se prega na palavra do Senhor. Veja comigo no verso 13 do capítulo 23. Ai de vocês, fariseus e demais mestres da lei, hipócritas, pois vocês não entram no reino dos céus e não deixam os outros entrarem. Então, a primeira dos grandes males que nós vemos no capítulo 23 do Evangelho de Mateus é que a hipocrisia fecha o reino dos céus diante dos homens. Por quê? Porque conviver com um hipócrita inevitavelmente vai gerar frustração, vai gerar descontentamento, desunião, divisão. E quantos nós temos visto hoje, irmãos, que se dizem religiosos, que se dizem ensinadores da palavra, se dizem líderes religiosos, que se dizem cristãos, que o soar das suas doces palavras levam e arrebanham multidões a teu servir. Mas o comportamento, o resultado do que de fato existe dentro de seus corações é absolutamente podre, contrário à palavra do Senhor, à verdade do amor sincero em Cristo Jesus. Então, inevitavelmente, o conhecer da hipocrisia, o resultado de uma vida hipócrita é o impedimento ao reino dos céus, àquele que é hipócrita, e
o impedir, mesmo que momentâneo, aqueles tantos que o seguem. Porque vem no testemunho uma contradição daquilo que se prega. Em algum momento, a frustração desses irmãos e irmãs que seguem esses líderes que mal testemunham a palavra do Senhor. O verso 14 ainda diz, traz mais um dos males da hipocrisia. Veja comigo. Ai de vocês, mestres da lei, fariseus, hipócritas, vocês parecem santos, como todas as suas longas orações públicas nas ruas, enquanto exploram as viúvas nas casas delas. Por isso o castigo de vocês será maior. Verbalizam caridade, mas praticam desamor. Pregam lindos sermões acerca do amor de Deus, mas seus atos são detestáveis, são pecaminosos, roubam viúvas, destroem lares, agem ferozmente, verbalizam caridade, mas praticam desamor. O terceiro ponto está no verso 15. São religiosos fanáticos não para Cristo, mas para si mesmos. Veja comigo no verso 15. Ai de vocês, mestres da lei, fariseus, hipócritas, porque vão a qualquer distância, percorrendo terra e mar, para converter alguém, e depois fazem a mesma pessoa 2 vezes mais digna do inferno do que vocês. Usam a palavra de Deus para converter pessoas, para convencer pessoas ao arrependimento, e quando as arrebanham, a conduzem para a perdição. Pregam lições contrárias à palavra do Senhor, ensinam duras e pecaminosas lições, ao invés de conduzi-las para o céu, levam para o abismo do inferno. O perigo do testemunho, meus irmãos. Atentemo-nos para a necessidade de servir a esse Deus, de testemunhar o Evangelho através das nossas ações. Sejamos verdadeiros. O verso 16 vai nos apontar mais um grande mal da hipocrisia. Acompanhe. Ai de vocês, guias cegos, porque dizem, se alguém jurar pelo templo de Deus, não tem importância. Pode-se quebrar tal voto, mas um juramento pelo ouro do templo deve ser cumprido. Preocupam-se com o ouro. Preocupam-se com as riquezas desse mundo. A igreja vai bem se te oferece algo em troca. Do contrário, mudemos de igreja, abramos um novo ministério, partamos para um novo desafio. Não se prega a palavra de Deus, não se prega a verdade da graça, que liberta o cativo. Verso 23, ainda traz mais um grande mal da hipocrisia. Acompanhe. Ai de vocês, fariseus e mestres da lei, hipócritas, vocês dão o dízimo até da folha da hortelã, da erva doce e do cominho, mas se esquecem das coisas mais importantes, a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Sim, vocês devem dar o dízimo, mas não deixem de fazer as coisas importantes. Dão um dízimo, se vangloriam por esses atos religiosos, mas negligenciam a justiça, a verdade, negligenciam a piedade, a misericórdia, a fé. Mera religiosidade, meus irmãos. Mera religiosidade não leva aos céus. Isso não é fruto de uma vida convertida em Cristo Jesus. Vivamos como verdadeiros servos do nosso Deus, como Cristos aqui na terra, testemunhando das verdades de Cristo Jesus. Não é para deixarmos de dizimar, como a palavra do Senhor é muito bem clara nisso. O dízimo é a nossa responsabilidade para fazer com que a obra do Senhor cresça aqui na terra, porque também necessita de recursos. Mas não só isso, que vivamos a justiça. Quantos de nós subornamos fiscais, roubamos sinal de TV a cabo? Quantos de nós burlamos as regras, as leis trabalhistas e deixamos de registrar um empregado nosso? Quantos de nós mentimos para o nosso chefe, para a nossa esposa, para os nossos filhos,
para não ter que se revelar a verdade, para não se constranger diante da verdade, ou para não ter que sair do sofá e realizar uma atividade que é necessária? Quantos de nós vemos o pobre padecer pelo pão e o nosso coração não se sensibiliza porque preocupamos em pagar a prestação do nosso carro importado? E a fé? Quantos de nós perdemos a cabeça com os problemas aqui da terra e esquecemos que por nós há um Deus que peleja a nossa causa, que liberta o cativo, que dá socorro ao oprimido? Hipocrisia não é causa apenas dos líderes, não é pecado apenas dos pastores, dos presbíteros, dos mestres da lei. É um pecado que assola a mim e a você, meus irmãos, e minha irmã. Túmulos caiados, o verso 27 diz, cuidam bem da visibilidade, são belos por fora, mas por dentro estão cheios de podridão. Misericórdia, meus irmãos. Quanto de nós temos nos preocupado com o nosso estereótipo, com o que os outros pensam de nós, com o que os outros esperam de nós, e esquecemos que quem sonda o nosso coração é o nosso Deus. Contra Ele não há falsidade, diante dEle não há hipocrisia, Ele conhece antes mesmo do nosso pensamento vir à nossa mente. O terceiro ponto, meus irmãos, e caminhando para o final, o orgulho religioso. Agora, abra comigo em Lucas 18, verso 9 a 14, que diz assim: depois ele contou uma parábola a alguns que se orgulhavam das suas boas qualidades e desprezavam outras pessoas. 2 homens foram ao templo orar. Um deles era fariseu, o outro um cobrador de impostos. Em pé, o fariseu orava assim: eu lhe agradeço, ó Deus, porque não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, especialmente como aquele cobrador de impostos ali. Jejuo 2 vezes por semana e dou a Deus o dízimo de tudo quanto ganho. Mas o cobrador de impostos ficou em pé de longe e não tinha coragem nem de levantar os olhos ao céu quando orava. Porém, batia no peito e exclamava: ó Deus, tenha misericórdia de mim, um pecador. Eu lhes digo que este, e não o fariseu, voltou para casa perdoado. Porque quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. O orgulho é o pior sentimento. Por si só é perverso, é desagregador. O orgulho religioso, pior se faz. Em Lucas 18, de 9 a 14, nós vemos Jesus ressaltando o perigo da autoconfiança na matéria da fé. A soberba farisaica e também a necessidade do arrependimento sincero dos que realmente se prostram humildes aos pés do Redentor. Podemos destacar algumas características do orgulhoso religioso. Desculpa, irmãos. A primeira delas é que exibe uma religiosidade ostentativa. Nós vemos aí no verso 11 e 12. Segundo, gosta de ser notado e admirado pelos leigos. Quem de nós não gostamos de ser notados, sermos elogiados? Tomemos cuidado com esses sentimentos. Não se humilha perante o Senhor. Observe na oração que ele não se humilha, não apresenta uma petição de arrependimento, de misericórdia, não clama a misericórdia de Deus, pelo contrário, ressalta o que julga ser suas virtudes. Não sou como os outros homens, não sou ladrão, não sou corrupto, adúltero, especialmente como esse cobrador de impostos ali. Quantos de nós já pensamos ou já até falamos assim como o fariseu comenta: esse irmão, misericórdia, esse irmão só Deus na causa. Meu pai, eu não sou igual a ele, eu não sou igual a ela. Deus sabe que eu sou diferente. Irmão, minha irmã, meu irmão, somos todos iguais, carecedores da mesma graça. Somos todos iguais, pecadores. De forma que a graça do Senhor afastada de nós nos consumimos pelo próprio mal que já habita, que constituiu, que formou a nossa carne desde
origem. Adota postura arrogante e pretensioso religioso, final do verso 11, como nós acabamos de dizer. Julga-se melhor do que o leigo, apresenta-se como virtuoso, moral e espiritual. Contudo, a verdade que vemos nos textos é que o fariseu, orgulhoso e hipócrita, não passa de um presunçoso. Por sua vez, o publicano, cobrador de impostos, que nada tinha a alegar a seu favor, em sua oração confessa o teu pecado e clama por misericórdia, encontrando-a em Deus. Santidade sem humildade e sem amor não existe. Observe que nos 2 textos que nós lemos, termina com a seguinte oração. Desculpa aqui. Aquele que... Sim, verso 14. Porque quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Humildade. É necessário que nos humilhemos diante de Deus e diante do nosso irmão. Peçamos perdão pelos nossos pecados. Quantas vezes nós falamos mal de um irmão, de uma irmã, e esses comentários causam cisão, separação, causam dor. Nossas igrejas estão desfaceladas. Como é difícil reunir um grupo de pessoas. E quando nos reunimos, parecemos um bando de pessoas que mal se conhecem, que não guardam o mesmo interesse, o mesmo sentido de estar ali. Misericórdia, irmãos. Sonde o teu coração, desperte para essa verdade. Diante de Deus não há dissimulação, não há hipocrisia, o orgulho não se sustém. O fariseu praticava atos morais religiosos corretos como eu e você, mas com o espírito exaltado, autossuficiente. Não servia a Deus, mas a si mesmo. Quanto de nós, de repente, podemos estar servindo a nós mesmos? Viemos à igreja, participamos dos cultos, jejuamos, oramos todo dia pela manhã, mas servimos a nós mesmos. Necessitamos de sondar o nosso coração. Devemos nos policiar para não cometermos o mesmo pecado que os fariseus, nos considerando mais crentes do que os outros. Somos todos iguais. A conclusão que podemos tirar, irmãos, é que a regeneração, o novo nascimento em Cristo mata o orgulho, ressalta a humildade, cria a igualdade entre os irmãos e estabelece a comunhão com Deus. Deus não coabita com o sentimento de divisão, soberba e de orgulho. A hipocrisia tem sido o câncer da igreja. Ai da igreja dominada por hipócritas. Que o Senhor tenha misericórdia da minha vida e da sua vida. Eu peço que você, de fato, tire um tempo hoje, em separado, e sonde o teu coração. Busque nos seus últimos dias, nos seus últimos meses, o que você tem feito diante de Deus que tem desagradado o coração de Deus. Ele é santo, não esqueça disso. Você está na presença constante desse Deus santo, porque o Espírito Santo habita o teu coração. Chegará o dia que deveremos prestar contas do que fizemos, do que pensamos e do que testemunhamos. Que Deus tenha misericórdia de nós e que haja um profundo transformar das nossas vidas. Que possamos abandonar definitivamente as máscaras da hipocrisia. Que renunciemos absolutamente o sentimento de orgulho religioso e entendamos que nós todos somos iguais perante Deus. Somos feitos iguais em Cristo Jesus, porque o sangue que me lavou a você, meu irmão e minha irmã, e nos deu a salvação em Cristo Jesus. Para discussão, para reflexão, como vencer a hipocrisia? Pense, medite, ore a Deus, porque esse é um pecado que assola a minha vida e a sua vida. Não ficou perdido lá na igreja primitiva, lá com os fariseus e os mestres da lei. Infelizmente, ainda assola a minha e a sua vida. Segundo, você se sente superior a alguém? Pense nisso.
e clame a misericórdia de Deus. Que o Senhor faça a genuína transformação nas nossas vidas, para que possamos viver dias melhores, de louvor genuíno, de adoração verdadeira a esse Deus que sonda e nos conhece no mais profundo ser. Feche seus olhos, vamos encerrar. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos e bendizemos o teu nome e rendemos graças ao Senhor por essa oportunidade de mais uma vez aprendermos mais uma porção da tua palavra. Que o nosso coração seja terreno fértil para gerar frutos. Tenha misericórdia das nossas vidas. Afasta-nos definitivamente desses pecados da hipocrisia, do orgulho religioso. Que possamos entender hoje e sempre que somos todos iguais diante do Senhor, Pai. Que devemos nos ajudar mutuamente nesta caminhada até o dia que o Senhor retornar. O teu Filho Jesus retornará em glória para nos levar para a mansão celestial. Ou até o dia que o Senhor nos chamar para junto de ti. Que a tua boa obra se complete na minha vida e na vida do meu irmão, da minha irmã que acompanha nesta manhã. É o que eu oro, agradeço, em nome de Jesus. Amém e amém. Tenham todos um abençoado dia. Em nome de Jesus. Amém.